Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E hoje vamos falar sobre Auli Oliveiros, ex-jogador do Santa Fé, que hoje joga no Rio Negro Águilas. Eu acho que a gente tem que falar primeiro o seguinte, a idade dele, ele é bem novo, ele foi oferecido ao Fluminense bem novo, aos 20 anos de idade, com um contrato longo. Eu não consegui enxergar o contrato dele, porque o Transfer Market parece não ter acesso ao contrato dele. Mas ele joga no time do Rio Negro Águilas. E para quem não sabe, o Rio Negro Águilas atualmente é o primeiro colocado do colombiano, do colombiano, e realmente vem jogando muito bem e vem fazendo resultados expressivos contra outros times adversários do seu próprio país. Então, realmente falando, e ele é a principal peça justamente dessa mudança completa do Rio Negro Águilas para se tornar um dos times mais fortes que tem no campeonato. Ele é ponta direita no time, ou seja, ele vai jogar no lado oposto ao John Arias. Aqui ele é colocado como armador. Ele, na minha história, ele é ponta direita, ele cai para a direita, ele sempre vai para a direita, só que muitas das vezes, quando o time dele tem algum jogador na direita, ele pode também jogar centralizado. É igual como o John Arias faz. O John Arias, quando o Ganso sai, o John Arias fica como sendo aquele armador do time. Então, realmente falando, já dá para entender aqui, compreender a situação toda. Ele foi oferecido ao Fluminense, só que, pelo que eu tô vendo, pelo que eu pude ver, na minha concepção, custa caro. Pela idade, pelo campeonato, que não é tão viável. E eu vi também que ele teve problemas de comportamento. Ele saiu muito do Independente Santa Fé muito por conta desse problema de comportamento. Ou seja, talvez a gente contrate um jogador que seja realmente bom, porém com problemas de comportamento que pode afetar negativamente o Fluminense. Então a gente tem que pensar justamente isso. Vamos tomar cuidado ao contratar esse jogador. A gente não sabe muito bem que tipo de problemas ele teve. Eles só falam que foram problemas. Isso é normal de falar, que isso daí é um código que nós utilizamos como psicólogo e muitos utilizam, né? Já que a gente não quer falar sobre os problemas da pessoa, porque é justamente algo interno ao clube, então a gente fala problemas comportamentais. Ponto. Qual é o problema? Eu não sei. Antes de a gente falar um pouquinho mais sobre ele, eu quero fazer um pedido para você. Fale triplo C, curte, comente, compartilhe. 2 pedidos na história. E o segundo pedido é: se inscreva no canal. O triplo C, que é curte, comente, compartilhe, isso daí vai dar engajamento para o YouTube falar assim, ó, vamos mandar mais pessoas para verem esses vídeos aqui dele. E a segunda é a inscrição, que é para falar sobre o tamanho do meu YouTube para toda a nação tricolor. Caso não realize um dos dois, nem a inscrição, nem o triplo C, o Fluminense vai cair para a Série C. Você quer que o Fluminense caia para a Série C? Ou você quer que o Fluminense continue disputando o G4 do Brasileirão desse ano de 2022? Você que sabe. Então vem para mais esse vídeo e outros vídeos no canal, tá bom? Então só bora continuar aqui. O que acontece? Eu percebi algumas coisas, eu vi algumas coisas sobre ele. Realmente eu achei ele de mediano para cima, podendo até melhorar perante o tempo, porque ele realmente tem 21 anos de idade. Ou seja, ele realmente é bem novo, ele pode melhorar bastante. Mas o que eu já pude ver nele? Ele tem drible, ele às vezes busca o drible para tentar justamente desvencilhar e ajudar o time num lance. Cobrança de falta, eu vi muitos lances dele de cobrança de falta que ele coloca na cabeça do jogador, do centroavante ou do zagueiro do seu time. Ou seja, eu achei muito interessante isso. Ele realmente tem esse poder de falta. E apoio na marcação. Ele sempre volta para apoiar, ele sempre é bem participativo. Para o pensamento de Fernando Diniz, essas características são bem interessantes. O Diniz ele adora justamente privilegiar também a postura individual do jogador, como também
uma postura de, de juntamento, né, dos jogadores para evitar justamente um possível gol. E realmente o Áureo Oliveiros é interessante vendo nesses aspectos de jogador de futebol. Ele, para mim, ele é muito parecido ao John Arias. Eu só fiquei olhando para ele e fiquei assim, falando assim, cara, esse aqui parece o John Arias na área direita. Ele já jogou também com o John Arias. O John Arias, para quem não sabe, 2 anos antes, ele estava jogando pelo Independente Santa Fé, que foi justamente o time do Áureo Oliveiros. E realmente falando, ele parece que aprendeu bastante com o John Arias e faz isso dentro do Rio Negro Águilas, que foi o time que ele contratou. Eu tentei buscar justamente o que a torcida do Rio Negro Águilas acha, e até mesmo do Santa Fé, e a torcida gosta muito dele, acha que ele é um dos principais jogadores, se não o principal jogador do colombiano. É como se fosse, sei lá, o Arrascaeta, o Dudu, no caso do Rafael Veiga hoje. Então, ou seja, ele realmente tem notoriedade no futebol colombiano. Isso também ajuda bastante a entender melhor sobre isso. As minhas percepções sobre o jogador eu ficaria muito atento a esse jogador. Ele foi oferecido muito porque o Rio Negro Águilas reconhece que precisa de dinheiro e tem nele uma grande parceria. Para quem não sabe, o Fluminense está se internacionalizando e não é à toa que o Áureo Oliveiros foi oferecido ao Fluminense por conta dessa internacionalização sul-americana. O Áureo Oliveiros, ele tem essa preocupação realmente, que é esse problema comportamental no Santa Fé, que deixou o clube e entrou no Rio Negro Águilas. O Rio Negro Águilas tem vencido muito por conta dele. E realmente, tipo, é bem notável, né? É muito semelhante. Tudo é semelhante ao John Arias. Quando o John Arias estava no Santa Fé, o Santa Fé só posturava a primeiro colocado. Ele saiu, entrou o Áureo Oliveiros, o Santa Fé também estava lá em cima. Aí, por conta de problemas comportamentais, ele sai do Santa Fé e vai para o Rio Negro Águilas. O Rio Negro Águilas fica em primeiro. Ou seja, isso já dá a informação que realmente esse jogador ele tem diferenciado. Mesmo que você não queira aceitar sobre isso. E a torcida do Fluminense quer muito, gostou muito do nome Áureo Oliveiros. Até teve um lá que postou lá, vem pro Flu Áureo Oliveiros. E um monte de curtidas. Então, realmente falando, é um jogador interessante, é um jogador que eu pensaria numa contratação, mas não pagaria tanto isso. Eu tentaria justamente abrir uma negociação melhor com o Rio Negro Águilas. Tudo bem? Até falando que ele só tem 21 anos. Eu fico por aqui. Faz o tempo pra você. Curte, comente, compartilhe. Também se inscreva no canal. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.